Olá, meus irmãos, bom dia. Bom dia nessa quarta-feira, né? Um tanto quanto chuvosa aqui na nossa região. Deixa eu ajeitar aqui. E uma grande oportunidade, né, de nós meditarmos na palavra do Senhor. E hoje a nossa leitura vai ser no Evangelho de João, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim, ó. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que suas obras são más. Subi vós a essa festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo dito isso, ficou na Galiléia. Mas quando seus discípulos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como que em oculto. Bom, a gente tem um texto aqui então, em que Jesus conversa com os irmãos dele, né? Jesus tinha pelo menos 4 irmãos, são citados lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 3, né? Cita lá os irmãos dele, os nomes dos irmãos dele inclusive, né? E o texto aqui vai dizer que Jesus já não queria ir nas regiões da Judéia mais, né? A Palestina era dividida em 3 grandes blocos, né? Regiões, 3 grandes regiões. A Judéia embaixo, no meio Samaria e em cima a Galiléia. Mas embora a Judéia fosse embaixo, eles nunca diziam que iam descer para a Judéia, descer para Jerusalém. Mas diziam que ia subir, apesar de ser para baixo. Porque Jerusalém é a cidade de Deus, então não se desce para a cidade de Deus, se sobe, né? Era a linguagem que eles usavam. Porque eu estou dizendo isso porque tem versões aí que falam que ele subiu, então, depois que os irmãos dele foram para a festa na Judéia, então ele subiu também. Bom, eu quero destacar aqui algumas coisas para a gente tirar 2 lições desse texto. 2 lições, poderíamos tirar tantas outras, mas 2 importantes para esse momento. A primeira, evitar lugares. A segunda, evitar pessoas. Aqui a gente vê no texto nitidamente Jesus ensinando sem palavras, mas com atitudes, as 2 coisas, né? Jesus estava sendo ameaçado na Judéia, na região da Judéia, onde estava Jerusalém, onde estava o poder político, onde estava o poder religioso, que ele tanto enfrentava ou que tanto perseguia ele, tanto o poder político como o poder religioso, porque eram muito unidos esses 2 poderes, né? E as coisas que Jesus falava, como ele mesmo disse no texto aqui, condenava as obras más daquela religião que oprimia as pessoas, daquela política que oprimia as pessoas. Então, Jesus estava sendo ameaçado pelas coisas que ele falava. E era um risco para ele ir à Judéia. O texto no versículo 1 fala: ele evitava ir na Judéia. Ele decidiu não ir nas regiões da Judéia porque era perigoso para ele. E nós? E você? Evita lugares de risco? Muitas vezes a gente, confiando ou com uma fé cega, né, em Deus, a gente fala: não, eu vou sim porque eu sou de Deus, Deus me protege. Jesus evitou o risco. Ele evitou o risco. E muitas vezes a gente não evita o risco, né? Provérbios 27:12 vai falar que o prudente vê o mal e se esconde, mas os insensatos passam adiante e sofrem a pena. Percebe? Quando Satanás tentou Jesus para que pulasse da altura do ponto mais alto do templo, Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Não, mas Deus vai te proteger, está escrito lá que os anjos vão te amparar. Não, o anjo do Senhor acampa ao meu redor. Não. E a gente, às vezes, na imprudência, passa por ruas desertas de noite. A gente vai um monte, às vezes, deserto, sozinho de noite. A gente vai em lugares perigosos. A gente se coloca em risco o tempo todo, muitas vezes, em nome de uma fé que nem Jesus quis abraçar. Uma fé cega, né? Eu corro risco na Judéia, então lá eu não vou. Eu sei que o dia que eu for lá, eles vão tramar para mim e vão me prender. Ele sabia disso, ele sabia que ia chegar esse momento, né?
Nesse contexto aqui, ele acabou subindo. O texto fala que ele subiu lá e não foi preso. Por quê? Tinha muita gente. Nos períodos de festa, Jerusalém ficava muito cheio. A cidade ficava muito cheia. Então era mais difícil prender Jesus nesse contexto. Entende? E ele então vai depois lá para a Judéia. Mas no primeiro momento ele não foi, né? Então, evite colocar Deus à prova. Evite de se colocar em risco. Às vezes a gente assume compromissos, até mesmo de negócios, ou casamento, ou qualquer outra coisa, dizer, não, Deus vai me abençoar. Não coloque isso na conta de Deus, não. A prudência tem que ser nossa, não é de Deus, não. Coloque isso na conta de Deus, não, tá bom? Esse é o primeiro ensinamento que a gente tem, evitar lugares. Outra coisa, evitar pessoas. Você viu aqui que os irmãos de Jesus zombaram dele. Ele tinha pelo menos 4 irmãos, como diz lá em Marcos 6,3, e pelo menos 2 irmãs. Os irmãos dele zombavam dele, não acreditavam nele, eles não confiavam nele, e ele também não confiava nos seus irmãos, né? Imagina bem, num jantar de famílias, por exemplo, os irmãos de Jesus zombando da cara dele. E aí, Messias? E aí, Messias? Você não é o Messias? Você não é o Filho de Deus? Imagina bem como é que os irmãos dele zombavam da cara dele. Agora fala, mas você não é o Messias? Vai lá, se mostra na festa então. Jesus não queria essa companhia. Existem companhias, irmãos, que precisam ser evitadas. Embora ontem, na live de ontem, a gente falou sobre o tema não é bom que o homem fique só, pior do que ficar só é ficar mal acompanhado. Entende? Jesus sabia disso, e muitas vezes a gente não sabe, né? A gente às vezes não evita certas companhias, certas pessoas que despertam o pior da gente. E pior em qualquer sentido. Pode despertar raiva, pode despertar algum tipo de sentimento afetivo. Entendeu? Tem lugares e pessoas que precisam ser evitadas porque despertam o pior da gente, né? E coloca a gente em risco também, nesse caso, né? Apesar de não ser bom ficar só, ficar mal acompanhado é pior, conforme nós falamos, né? Tem pessoas que adoecem a gente, despertam emoções e sentimentos que a gente não precisa ter despertado em nós, são gatilhos, né? E a gente também tem que ficar atento para a gente não ser essa pessoa que desperta sentimentos nos outros, ou desperta doenças nas pessoas, né? A gente não ser uma pessoa tóxica. Eu não posso ficar lidando com pessoas tóxicas, você não pode ficar lidando com pessoas tóxicas, mas também não podemos ser pessoas tóxicas para os outros, né? Jesus deixou seus irmãos irem, olha, podem ir, vamos embora. Depois que eles foram, ele deu um tempo e ele foi discretamente, os irmãos nem perceberam que ele chegou lá, e ele chegou discretamente no lugar, né? Então é isso, às vezes tem que evitar também pessoas, né? Deixe ir quem não te faz bem. 2 pessoas não podem andar juntas se não concordarem no pensamento, não é isso que diz as Escrituras? E às vezes no desespero de não ficar sozinho, uma pessoa às vezes contrai casamento, contrai relacionamento com pessoas que não têm afinidade, no desespero de não ficar sozinho, e acaba criando um mal pior para a sua vida, né? Tem uma pessoa que eu conheço, ele queria arrumar uma namorada, né? Queria arrumar uma namorada, estava sozinho e tal. Então ele arrumou uma namorada e namorou com ela uns 6 meses e casou. A gente era novo na época. Ele arrumou uma namorada, casou com ela em 6 meses e já construiu na casa lá no lote do sogro dele, construiu uma casa bonita lá, com finos acabamentos e tal. Uns 3 ou 4 anos depois, o sogro dele decidiu vender o lote com as 2 casas, a casa do sogro e a casa dele. Não tinha documento da casa. E ele brigando ali e tal, e a esposa dele ficou a favor do pai dela. E o casamento dele acabou, e o sogro dele vendeu o lote com as 2 casas, e ele foi pra rua com a roupa do corpo. Entende? Então, tem coisas que a gente tem que ser prudente, que nem Deus segura o imprudente, né? Então, evita essas 2 coisas, tá? Vamos aprender com Jesus aqui nesse texto, né? Evitar alguns lugares que são perigosos pra gente, evitar algumas pessoas que também são perigosas pra gente, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, e porque ela é muito clara e objetiva, que seja aplicada no nosso coração essa palavra em nome de Jesus e possa gerar frutos. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Deus te abençoe. Flávia, Deus abençoe. E todos vocês que estão aí, Deus abençoe. A gente se vê amanhã às 8 da manhã.